Vasco e Cruzeiro amanhã no Mineirão pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco que vem de uma vitória épica, sensacional, incontestável contra o Palmeiras, pega amanhã o Cruzeiro, que é o último colocado da competição, e o treinador Tite muito pressionado. Eu sou o Magno Martins aqui do Voz Esportiva e já peço a você que está chegando aqui agora, se inscreve no canal, você que sempre assiste, deixa o seu like e vamos para as notícias. Então, rapaziada, amanhã o Vasco da Gama enfrenta o Cruzeiro no Mineirão pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco, que na última rodada era o último colocado, ganhou do Palmeiras de 2-1 de virada e agora o Vasco passa a estar fora da zona e a pressão está em cima do Cruzeiro. Porque Cruzeiro, mesmo sendo campeão mineiro, é o último colocado da competição e muitas pessoas internamente e da própria torcida pedem a saída do treinador Tite, que para mim é um dos treinadores mais superestimados da história. Exatamente, mais superestimado da história. Mas eu não tenho nada a ver com isso, ele que se preocupe lá com o Cruzeiro dele, e o Vasco amanhã tem que jogar estrategicamente pensando no quê? A pressão está com eles vão ter que se expor. Se o Cruzeiro cair, se o Cruzeiro perder, o Tite vai cair. Então o Cruzeiro vai ter que se expor mais do que o Vasco da Gama. É esperar o momento certo, jogar igual o Vasco jogou contra o Palmeiras, deixa o time dele se expor e o Vasco joga pelo contra-ataque. A notícia ruim é que o Vasco não vai ter o nosso capitão amanhã. Infelizmente, o Thiago Mendes tomou o terceiro cartão amarelo num lance bobo que ele deu um biquinho numa bola para fora que estava para bater um lateral. E com isso o Vasco amanhã perde a sua, eu acho que uma das maiores referências, depois do Andrés Gomes, ou junto com o Andrés Gomes, de maior referência de questão técnica dentro de campo, e ele que é um líder nato. Provavelmente quem deve entrar no seu lugar é o Cauã Barros. Já eu escalaria Cauã Barros, Hugo Moura e o Rojas no lugar do Tietê, porque o Tietê foi muito mal na partida contra o Palmeiras, na quinta-feira, e amanhã provavelmente vai ser mais uma partida pegada difícil. Então faria essa mudança ali no tripé do meio campo. Eu colocaria Hugo Moura, Cauã Barros e o Rojas um pouco mais recuado. E com isso espelhar ali o time do Cruzeiro e esperar a oportunidade. Qual é a boa do Vasco para amanhã? O Cruzeiro vem de uma derrota por 2-0 contra o Flamengo no Maracanã. Amanhã o Cássio já foi dado como desfalque. O goleiro Cássio, que contra o Flamengo saiu machucado com um problema no ombro e também teve um problema no ligamento do joelho. Provavelmente o Cássio não joga mais essa temporada, esse ano, pelo Cruzeiro. Infelizmente o atleta do Cruzeiro se machucou. Ligamento que é complicado, principalmente para goleiro, para recuperar depois é muito complicado. E com isso ele vai fazer exames, já fez exames, melhor dizendo, e deve passar por cirurgia essa semana em Minas Gerais com o departamento médico do Cruzeiro. A outra dúvida também que ainda tem para o jogo é o Caio Jorge, que ficou de fora contra o jogo do Flamengo, alegando dores nos pés, um desconforto muito grande nos pés, e amanhã ele ainda não é peça confirmada. Então o Vasco pode também se aproveitar disso, tanto a pressão com a equipe, quanto o desfalque desses jogadores, né? E outra coisa muito importante agora que eu quero falar com vocês. Finalmente, parece que a venda da SAF está quase decretada. É isso mesmo, quase decretada. O Marcos Lamáquia, filho do dono da Crefisa, muitos apelidaram de Crefilho, parece que chegou a um acordo no Vasco da Gama. Estamos falando de 1 bilhão de investimento por os próximos 5 anos e os retornos que o próprio futebol tiver, poder estar reinvestindo em contratações de novos jogadores. Caso isso aconteça antes da Copa do Mundo, você pode ter certeza que a próxima janela do Vasco, já para o segundo semestre, vai vir uma janela muito boa, muito pesada, e aí sim o Vasco vai montar time de top 4 e quem sabe já pensando no ano que vem, a brigar ali pela primeira colocação de Campeonato Brasileiro, conseguir vaga esse ano ainda na Libertadores. O Vasco muda de patamar. Ele deixa de ser uma SAF falida
uma massa falida e passa a ser um time milionário. Assim como Palmeiras, Flamengo, o próprio Cruzeiro, que tem um dono que injeta muito dinheiro no clube, e o Vasco voltaria aos seus anos de glória, graças a Deus. O que falta nessa situação aí? A parte da Encap, que ainda tem a porcentagem do Vasco da Gama pela SAF, que a Encap herdou todas as ações que eram da 777 que faliu, tem o seu percentual e falta esse acerto de um número real para o Marcos Lamáquia estar comprando esse percentual da SAF e estar assumindo o Vasco. Porém, a intenção é vender 90% da SAF e o Vasco Associativo ficar somente com 10%. Mas isso teria que mudar na Assembleia e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, o Marcos Lamáquia compraria 70% da SAF e depois que já tivesse tudo instaurado para não perder tempo, ele compraria mais 20%. Aí mudaria a Assembleia do próprio Vasco da Gama para poder aprovar essa venda de 20% mais e com isso o Vasco passaria a ter um sócio majoritário que ia poder tomar todas as decisões do futebol do clube. Com isso, também mais um benefício para o Vasco da Gama, o CT Boaci Barbosa passaria a ser da base feminina e da base do Vasco, né? A categoria de base do Vasco que é tão forte, mas treina lá na Baixada, muito complicado, parece que iam fazer como se fosse uma parte hotel para os próprios jogadores morarem ali no CT, os jogadores da base que moram longe, outros que moram até em outros estados, e o Marcos Lamáquia compraria um outro terreno e montaria um CT de treinamento nível europeu somente para o futebol do Vasco masculino. Com isso, gente, aí a gente já está falando de outra parada, né? A gente já está falando de centro de treinamento com departamento médico, todas as máquinas necessárias para você ter um clube com a fisiologia muito mais elevada do que o Vasco tem hoje. E aí eu falo para vocês, hoje, um clube de ponta, ele não começa com jogadores que estão dentro de campo. Ele começa atrás dos bastidores com tudo que você tem. Do centro de treinamento, do departamento médico, materiais hoje, máquinas que ajudam na recuperação de cada jogador, prevenção de lesão, porque hoje, como o futebol é muito físico, existe muita lesão no futebol brasileiro, e aí o Vasco da Gama ia voltar para os seus tempos de glórias, porém com um clube organizado administrativamente e financeiramente. Não somente aqueles voos de galinha que ganha aqui e fica 20 anos sem ganhar. O Vasco passaria a figurar durante os próximos anos como um dos principais clubes do futebol brasileiro, já que nós temos a terceira maior torcida do país, doa quem doer. Eu diria até a segunda, né? Mas tem gente que não aceita. Valeu, rapaziada! A gente vai se falando aqui, amanhã vai ter pré-jogo, live ao vivo aqui no canal Voz Esportiva. Espero todos vocês, 2 horinhas antes do jogo, a gente entra ao vivo para ir destrinchando o que pode acontecer amanhã no Mineirão e trocar uma ideia aqui, mais resenha, como sempre. Valeu? Beijão no coração de vocês. Tchau!